Meu nome é Gabriel Vinícius, eu sou artista de teatro, entre outras coisas, né? Dou aula, então vou fazer meu merchan. Aí dou aula, a gente está fazendo um curso de teatro, quem quiser fazer teatro me procura. Gabriel é um dos fundadores do Núcleo Cena Crítica. Criada entre 2022 e 2023, a companhia tem 2 espetáculos no currículo: O Alienado, que estreou em março de 2024, e Parem as Máquinas, que cumpriu temporada em 2023. Antes do Gabriel, no entanto, já tinha gente fazendo teatro em Contagem. Patrícia Matos, produtora cultural, nasci em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Então, a minha relação com Contagem é por meio do Grupo Trama de teatro, né? Do qual eu faço a gestão e coordenação de produção. Patrícia trabalha diretamente com o Trama, que surgiu em 1998 em BH. Ela também é colaboradora em outros projetos, tanto na seara das artes cênicas quanto em outras linguagens. Antes do Trama chegar para fazer história e se tornar um dos principais grupos de Contagem, ali no fim de 2010, já tinha gente fazendo teatro por aqui. Eu sou Gessé Duarte. Hoje sou produtor rural na área de laticínio, mas já estive escritor, ainda escrevo, mas só para guardar na gaveta mesmo. Hoje estou mais voltado para a produção rural e especificamente laticínio. Gessé é o criador do indescritível doce de leite vitoriano. Antes de se dedicar à gastronomia, ele foi um dos principais agitadores culturais de Contagem. O artista é um dos fundadores da Companhia Crônica, que sacudiu a cidade entre os anos de 2009 e 2016. E como ele mesmo disse, é autor de alguns livros, entre eles o ótimo Colorido Só por Fora, de 2015. E antes do Gessé, porém, já tinha gente fazendo teatro em Contagem. Então, meu nome é Daniela, nome todo completo? O seu nome artístico que você gostaria de usar? Tá. Daniela Graciere, sou de Contagem, né? Nasci, acho que no Hospital Santa Rita, né? No Industrial, esse é meu filho, Francisco. A Dani, como você ouviu, é a mãe do Francisco. Ela também é educadora no sistema público de ensino, tanto em Contagem quanto em Betim. Atriz, Dani fez parte da Companhia Crônica, ao lado do Gessé. No entanto, tempos antes, ela participou do grupo Roda Viva, que catapultou diversos artistas para a cena artística brasileira. Em 2005, Dani estava no elenco do elogiado espetáculo A Espera, que ocupou o Cine Teatro Tony Vieira, em Contagem. E eu, que nunca fui um artista de teatro, mas testemunhei boa parte dessa história contada até aqui, me chamo Felipe Pedrosa. Sou o jornalista responsável pelo podcast Trem pra Fazer em Contagem, que traz à tona narrativas que desvendam a riqueza histórica e cultural da cidade de Contagem. Este podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. E este episódio chama-se No Picadeiro. Acabo de chegar na Praça Silviano Brandão. É muito provável que você, mesmo sendo um antigo morador de Contagem, não tenha ideia de onde fica a Praça Silviano Brandão. Em novembro de 2022, quando 2 dos meus filmes foram selecionados para a Mostra Novembro Negro, que aconteceu na Praça Silviano Brandão, no centro de Contagem, um nó se formou em minha cabeça. Aonde afinal fica esse lugar? Precisei jogar no Google. Detalhe: sim, eu já fiz alguns filmes, mas esse assunto será tratado só no episódio 6. A Praça Silviano Brandão, basicamente, é aquele pequeno pedaço de terra em frente ao antigo Contagem Tênis Clube, um pouquinho para frente da Câmara de Vereadores, sabe? Para te situar melhor, se você estiver de frente para a Rua Bueno Brandão, a principal, onde os ônibus passam o tempo todo, você vai ter ao lado esquerdo a Escola Doutor Sabino Barroso. Do lado direito, na direção nordeste do seu campo de visão, você vai ver a Igreja Matriz de São Gonçalo. E logo na sua frente, o Cine Teatro Tony Vieira. Ou melhor, você vai ver o que ainda resta do Cine Teatro Tony Vieira, que apesar de ter sido tombado em maio de 2001, encontra-se fechado
desde o ano de 2011. E este resquício de cine-teatro não é mais o original, que foi construído em mutirão pela própria comunidade contagense ali no século XIX. Quem conta melhor essa parte da história é a professora pós-graduada em História do Brasil, Júlia Carolina, em entrevista à série documental Contagem do Tempo. Em 66, já em ruínas, ele foi demolido e construído o atual cine-teatro de Contagem, que está totalmente abandonado também. Abandonado. E interessante que ele foi construído na gestão do Chicão, Francisco Firmo de Matos Filho. Interessante que durante o processo de pesquisa para o tombamento do bem, para o processo de tombamento do bem, nós encontramos no fosso do teatro a planta original. O depoimento da professora foi registrado pela equipe da Move Cultura em 2019. A reforma do espaço, porém, só teve início em 2023. Até a publicação deste episódio, as obras não haviam sido finalizadas. O motivo de eu estar parado na Praça Silviano Brandão, de costas para o Contagem Tênis Clube, que reunia a chamada nata da sociedade contagense, mas de frente para o que resta do cine-teatro, é apenas reviver a lembrança de uma das apresentações do espetáculo A Espera, que o Grupo Roda Viva fez no ano de 2005. Dada existência, conforme nos comprova de recentes trabalhos públicos, depois sou o Atman de um Deus pessoal, com barbas brancas, que do alto de sua divina apatia, de sua divina tampia, nos ama profundamente, menos algumas pessoas, é claro, mas que por motivos desconhecidos, mais que o tempo explicará. Se você quisesse ir embora, já tinha ido há muito tempo. Era engraçado que, até arrepiei, era engraçado que às vezes eu ia andar na rua, no centro de Contagem, e aí as pessoas assim, você é atriz? Eu falei assim, sou. Você é do espetáculo A Espera? Eu falei assim, nossa, eu assisti, é muito legal, não? E aí começava a falar. Então, assim, foi muito potente, não só para os moradores, mas para os artistas. Tanto que desse grupo, muitos foram seguir carreira, né, artística. E foi muito legal isso, assim. Essa é a Dani, a mãe do Francisco, criança que está crescendo em um ambiente artístico. Afinal, além da mãe, que é atriz, o pai do Francisco é o músico contagense Chedinho. Entre a turma que seguiu carreira artística, após o sucesso da peça A Espera, estão o ator, diretor e performer Rafael Lucas Bacelar, o ator, diretor, cenógrafo e professor Lúcio Honorato, e o artista visual Randolfo Lamonier. E eu não posso deixar de citar o diretor do espetáculo, o multiartista Marcelo Veronês, que é agitador cultural, vocalista de blocos de carnaval e, claro, ator e diretor de teatro. Talvez você já tenha o visto por aí, com o show Não Sou Nenhum Roberto ou no elenco do musical Alto da Compadecida, do grupo Maria Cutia. O Maria Cutia, inclusive, conta com um outro cidadão de Contagem, o ator e músico Hugo da Silva. Aí depois a gente fez A Espera. A Espera foi um processo muito longo, foi um teatro de pesquisa, né? Então demorou aí... Muito longo não, demorou uns 6, 7 meses para o espetáculo acontecer. Aí o espetáculo aconteceu no Cine Teatro, onde a gente ocupava o Cine Teatro. Calma, esse barulho é só o Chedinho fazendo um biscoito para acompanhar o cafezinho. Não existe visitar um mineiro e não tomar um cafezinho, né, gente? Voltando. Onde a gente ocupava o Cine Teatro, os 3 ambientes dele, né? A plateia superior, a plateia de baixo e o palco. Era um teatro itinerante. E aí só podia entrar 40 pessoas. E a gente usava desde a frente do espetáculo, né, a varanda, né, vamos dizer assim, do Cine Teatro. Então as pessoas que passavam pela rua viam como o espetáculo começava. E aí a gente encaminhava pelos teatros e cada cena, eram 4 cenas, né? E as cenas aconteciam de forma independente, mas elas se ligavam entre si, né? Eu lembro, como se fosse hoje, que um dos atores do espetáculo saía por uma janela e brotava no alpendre do Cine Teatro, local que só é visto por quem está parado na Praça Silviano Brandão. A partir desse momento, o público era convidado a entrar no teatro. E confesso, geral ficava à espera da peça começar.
E aí esse espetáculo foi muito interessante, porque foi uma ocupação de espaço de forma diferente, né? Não foi palco-plateia. Então, num lugar que era invisibilizado e que a gente trouxe. Naquele momento estavam acontecendo outras coisas, mas eu acho que o espetáculo ele potencializou o cine-teatro na época, sabe? E era muito legal, porque assim, era um espetáculo físico, onde os atores trabalhavam muito a cena, né, fisicamente, era um teatro físico mesmo, forte, denso, e a gente às vezes tinha que fazer 3 sessões, porque a plateia esperava. A galera que chegava lá às 7 horas para ver, ficava até 10 horas esperando na fila para poder ver o espetáculo, de tão forte que foi aquilo na época. Apesar de toda uma ligação afetiva, A Espera não foi o primeiro trabalho artístico da Dani. Por volta dos 12 anos, depois de tentar o teclado, a pintura e o gesso, ela disse para a mãe que queria fazer teatro. Porém, não havia escola de teatro em Contagem. Aí minha mãe, tadinha, eu lembro da cara dela até hoje. Eu falei, minha filha, eu procurei em tudo qualquer lugar, mas em Contagem não tem curso de teatro. Serve de modelo? Aí eu olhei pra cara dela assim, eu falei assim, velho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas foi tão assim, eu senti que ela se esforçou bastante, sabe? Eu falei assim, serve demais. E aí eu fui, fiz curso de modelo, desfilei. Cerca de 2 anos depois dessa aventura nas passarelas, o Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho, que funciona nas famosas casinhas coloridas do centro de Contagem, foi inaugurado. O local, que conta com 3 casas, uma amarela, uma azul e a última rosa. A propósito, foi restaurado e tombado em 1998. E foi nesse ambiente, onde curiosamente havia morado junto com a família, é sério, a atriz morou com os pais na Casa Rosa, que a Dani embarcou de uma vez por todas no universo teatral, integrando um curso de teatro oferecido no Centro Cultural de Contagem. Aí eu sei que eu comecei o espetáculo Fantástico Mistério de Feurinha. A gente apresentou no festival que tinha dentro do Big Shopping, que era um festival muito legal, que era um festival de teatro, de Contagem. Aí tinha premiação, e aí a galera participava. E foi aí que eu comecei, junto com o Centro Cultural, mais firme assim, né? O Fantástico Mistério de Feurinha abriu os caminhos para a Dani, que pouquinho tempo depois estava brilhando em BH. Entre os trabalhos dela está a peça A Pequena Sereia, realizada pelo produtor e diretor Fernando Bustamante. Mas afinal, por qual motivo eu estou contando tudo isso? É que depois de A Pequena Sereia, Dani sumiu de Contagem e foi trabalhar em outros territórios. Isso acontece com boa parte da gigantesca classe artística da cidade, tá? E quando Dani retornou para o lar Dulcilar, foi para atender um certo convite. O Veronês, a Luciana Matias, Eclaí Pedrosa, Fátima, esse é o segundo nome dela, eles iam fazer um curso de veteranos, das pessoas que passaram pelo Centro Cultural. E a Fátima me convidou para ir lá fazer o teste e tal. Eu fui, participei com eles e aí entrei. E assim, eu entrei no Roda Viva, que era um grupo de veteranos do Centro Cultural de Contagem. E foi nessa época que a gente fez várias cheganças, não sei se você lembra disso, que a gente andava de perna de pau, tocava tambor, fazia altas coisas no Centro de Contagem e em alguns outros lugares também, como Eldorado, a gente foi no Praia também. E a gente começou a ensaiar A Espera, que foi um espetáculo que deu muito certo no Cine Teatro de Contagem. Integrada apenas por artistas que já haviam trafegado pelo Centro Cultural, A Espera foi o projeto de conclusão de um curso de teatro para veteranos, conforme publicado pelo artista Diogo Horta no site Horizonte da Cena. E 2 detalhes. Esse curso foi promovido pela Coordenadoria de Cultura da cidade e Diogo Horta, na época, estava no elenco do espetáculo. Conforme eu já contei, A Espera catapultou o próprio elenco para tudo quanto é lugar. A Dani, por exemplo, foi arremessada direto para a sala de aula. E aí eu dei uma distanciada novamente de Contagem, né, no início da graduação. Aí lá por meio da graduação, lá quando eu tinha uns 24 anos, eu não lembro mais
qual a época, aí eu voltei à Contagem, né, para discutir políticas públicas. Foi até um chamado da crônica, né, pelo Gessé. O Gessé já tá chegando para contar essa história. Antes, eu quero deixar registrado que, como é ano eleitoral, é expressamente proibida a utilização de qualquer trecho deste podcast em campanha política. Grato à gerência. A crônica ela começa em 2007, mais ou menos. Mais ou menos nesse período. 2009, lembrei. Fui resgatando aqui. 2007 a gente começa algumas coisas muito no embrião, mas 2009 a gente começa a crônica com um seminário de cultura na cidade. A gente lança a companhia com um seminário. E ali a gente convidou, assim, não tinha nada em Contagem nessa época, cara. Não tinha Secretaria de Cultura, não tinha Fundação de Cultura. O que se tinha era uma Superintendência de Cultura ligada à Secretaria de Educação. Muito pequenininha, muito limitada, sem recursos, sem uma verba própria, sem orçamento próprio. Então tinha que pegar uma parte da educação e do esporte. Impulsionado pela falta de política cultural em Contagem, assim como por uma forte indigestão, principalmente pelo ministro da Cultura na época, seu genial Gilberto Gil, e mesmo assim Contagem ter ficado parada no tempo, Gessé, ao lado de dezenas de outras pessoas, começou uma intensa movimentação na cidade. O primeiro ato foi a realização de um seminário, que contou com a presença do ator e pesquisador de políticas culturais, Bernardo Mata Machado, ex-secretário adjunto de Cultura de Minas Gerais. Na mesma cena, uma carta manifesto foi publicada. O documento denunciava o descaso do poder público com a cultura de Contagem. Gerou um bafafá danado. Mas dali a gente começa, ali no Parque Ecológico do Eldorado, 2009, lança esse manifesto, lança esse seminário, começa a mobilizar algumas pessoas do que mais à frente viria a ser o Fórum Popular de Cultura. Isso é o embrião da coisa. Depois acontece um outro seminário na Casa do Movimento Popular e a coisa se desdobra no fórum. Mas a crônica segue ali seus ensaios no Parque Ecológico de Contagem e dali ela vai fazendo oficinas na rua, vai aumentando a sua atuação na cidade. Esse movimento, conforme Gessé adiantou, resultou no Fórum Popular de Cultura, que foi criado no ano de 2009 para ser um espaço aberto para a discussão e a organização dos artistas e também da sociedade de Contagem. A partir do fórum, várias ações de ocupação urbana tiveram início, como o Apoema Sarau Livre, o Bloco Maria Baderna e o incrível Festival de Cultura Independente de Contagem, o F5. Esse nome é genial. Desde esse primeiro seminário, a gente vai entender que na ausência de uma política pública, o cidadão, seja artistas ou cidadão comum ou artista cidadão, ele precisa de começar a construir esses lugares alternativos à política pública oficial que não existia. Então a gente começa a fazer essa política de fora para dentro. E não, já que ela não ia de dentro para fora, a gente começa a fazer de fora para dentro. E aí surge um monte de coisa, mobiliza muita gente, né, cara? A gente cria ali o Sarau, aí vem o F5, as coisas vão movimentando as pessoas. E paralelo a isso a gente tinha a crônica ali como um grupo de teatro, mas os atores da crônica também eram atores de construção social e da política cultural da cidade. Eles não se limitavam apenas ao palco. Até porque o palco mesmo, aquele tablado suspenso dentro de uma sala escura, onde as pessoas assistem a uma peça de teatro, não existe em Contagem, há tempos. Foi por isso que eu batizei este episódio de Picadeiro, em referência às arenas dos circos, que, em um tempo não tão longínquo, era itinerante e invadia as ruas por aí. Quando a gente funda a crônica lá em Contagem, a primeira linguagem que a gente tenta trazer para dentro da crônica é ir para a rua, fazer oficinas que mobilizavam muita gente. Então, quando a crônica vai para a rua fazer uma oficina em Contagem, e a gente divulga, a gente tem mais de 40 pessoas na praça fazendo uma oficina de teatro. E a gente busca trazer essa musicalidade,
essa musicalidade, falando em rua, né? O barulho aí da rua. A musicalidade, essa coisa da multidão. E a gente começa lá com a crônica a trazer essa linguagem de uma maneira mais brasileira possível para comunicar com o público de Contagem. E tentar ocupar outros espaços também, como a gente já fez teatro no ônibus, teatro na feira, teatro... Desembucha logo, Gessé. Cara, a gente fez teatro até no telhado já, assim. Então, a ideia de ocupar vários espaços para tentar, de uma maneira, comunicar aquilo que a gente queria é o que faz a gente ir pra rua. Um dos grandes momentos da crônica que eu tive o prazer de registrar foi a encenação do espetáculo Coragem, que estreou em 2014. Mãe Coragem vem trazendo os sapatos e com eles podem melhor caminhar. No elenco, Dani Gracieri, Gessé Duarte, Tobias Santos Teixeira, o Tobias Baderna, entre outros artistas que colaboraram significativamente para a cena teatral de Contagem no começo dos anos 2000. Na história da companhia, há ainda os espetáculos Estômago, Cabeça de Porco e Mosaico, estudos cênicos em pequenas peças. A gente se acostuma com coisas demais, em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui. Se quando temos férias e vamos ao litoral, a gente molha só os pés e sua no resto do... A gente se acostuma para poupar a vida e de tanto trabalhar, se perde de si mesma. Este texto foi escrito em 1973. Então a gente resolveu trazer o teatro para o ônibus da população. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. A crônica ela atuou até 2016. 2016 foi quando a gente começa, eu começo a ter um processo de adoecimento mesmo, adoecimento psicológico, no sentido de que estava muito desgastante. A gente chegou no sarau, não sei se você estava falando disso, você lembra, até tiroteio, no sarau de poesia. Depois desse horrendo acontecimento, que eu realmente fui testemunha ocular em uma triste noite de sexta-feira, no Eldorado, quando a violência da metrópole interrompeu o recital de poesias, Gessé ficou mais recluso. Ele publicou o livro Histórias que Só Existem Quando Contadas, em 2017, e tempos depois, ao lado da companheira, a bordadeira Cássia Matilda fincou residência em uma área rural do estado, onde acabou criando o doce de leite vitoriano, que já foi premiado e tema de diversas reportagens por aí. Doido demais, né, velho? Assim, a gente não imaginava, velho. Começamos a fazer doce por acidente, assim. Em casa, eu e a Cássia, a gente gosta de doce de leite, e lá o pessoal entrega leite na porta, direto do curral. A gente, vamos, em vez de pegar todo dia um pouquinho, a gente pega no final de semana e faz um doce, faz uma receita nossa aí, tudo, e fomos fazendo. Este episódio ainda é sobre o teatro em Contagem, ok? Apesar de que eu adoro bater papo sobre gastronomia. Quem segue o trem pra fazer no Instagram tá ligado. Retomando, quando Gessé, em referência ao doce de leite, diz que simplesmente foi fazendo, eu me recordo do início da carreira dele no teatro, que foi antes de a crônica ter surgido. Nascido e criado em Contagem, Gessé passou a adolescência e boa parte da juventude na cidade industrial, cujo surgimento foi retratado no primeiro episódio deste podcast. Aluno nada exemplar, mas bastante inteligente, como ele mesmo contou durante a entrevista, Gessé experimentou o universo teatral após um professor de história propor um trabalho com o tema Luta contra a Fome. Para a execução da tarefa, o educador presenteou Gessé com um disco de música intitulado Prato Cheio. E eu transformei esse CD numa peça de teatro, com um monte de gente, que eram alunos problemáticos também. E a gente fez uma peça de teatro que as pessoas gostaram bastante. A gente apresentou em outros locais. E ali eu me encantei com aquilo. Eu falei, opa, aqui eu gostei disso, quero aprender mais sobre isso. E aí eu lembro que eu pegava os livros da biblioteca, assim,
a coleção de Shakespeare, eu engoli ela toda, assim, na 7ª série, assim. Eu engoli toda a coleção de Shakespeare, assim. O que tinha de teatro na biblioteca eu estudei, Maria Clara Machado, Shakespeare, os livros mais clássicos, né, que sempre tem ali na biblioteca, né, Dante Alighieri, a Divina Comédia. A partir desse momento, Gessé começou a trilhar um caminho nas artes cênicas. E no trajeto, antes da construção da crônica, ele fez parte da Companhia Neutra, formada por moradores das periferias da cidade industrial e do Barreiro, que já pertence a BH. Esses dois territórios, para quem fugiu da aula de geografia, fazem divisa, tá ligado? Nossa, eu lembro do Gessé, acho que o Gessé devia ter uns 15 anos. E o Gessé, uns amigos dele do teatro, ele tinha um grupo também que estava ali na região do Barreiro, aí depois surgiu a crônica também. Eles fizeram muitas oficinas no Trama. Uma das oficinas que a gente fez foi histórica, que a gente trouxe o Reinaldo Maia. O Reinaldo Maia é do grupo Folias d'Arte. Essa é a voz da Patrícia, a coordenadora de produção do Grupo Trama. E esse som que surgiu na hora em que ela falava, o nome do artista revolucionário Reinaldo Maia, era de um caminhão passando na porta do antigo espaço Trama de Teatro. A entrevista para este podcast foi um dos últimos atos do Grupo Trama na antiga sede. A companhia teatral agora está instalada em um galpão no bairro Maracanã. E aí o Reinaldo Maia, ele chegou aqui, menino, mas ele virou esses meninos do lado avesso. Nossa, o dia que o Reinaldo... Esse potente encontro com o fundador do Grupo Folias d'Arte aconteceu em 2008 e envolveu, além da extinta Companhia Neutra, outros 5 grupos teatrais, como Filhos de Zambi, que foi criado dentro da comunidade quilombola dos Arturos. O relato desse momento está registrado na publicação Trama em Revista, de 2014, e a atividade fazia parte do projeto Grupos em Trama, uma das ações do Trama em Contagem. O Trama começou a fazer as ações em Contagem em 2007. 2008 a gente começou a fazer a oficina com os Arturos, e quando foi final de 2010 o Trama se transferiu para Contagem e todos nós viemos morar aqui também. Em 2011 eu já estava morando em Contagem. O Grupo Trama fez um caminho contrário ao de tantos talentos de Contagem. Afinal, é comum demais dar conta que o sujeito saia da cidade e migre para Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro para construir uma carreira no universo artístico. Muitos, inclusive, dizem que são de BH, mas a gente sabe o que você fez no verão passado, bebê. Antes de migrar para Contagem, o Trama, que surgiu em 1998 na capital mineira, já tinha um currículo invejável, com espetáculos premiados e com circulações Brasil afora, além de ser mega respeitado pela própria classe artística, que batia ponto constantemente na antiga sede do grupo, que ficava no bairro Floresta, na região leste de BH. E a nossa sede era muito frequentada pelas pessoas do meio cultural, né? Quem ia nos espetáculos eram atores, artistas, jornalistas. Então a gente fazia ali para o meio mesmo. E isso estava, de certa forma, incomodando a gente. A gente queria ampliar, a gente queria fazer teatro para outras pessoas. Então a gente tinha um desejo muito forte de sair de Belo Horizonte e ir para um lugar que a gente pudesse estar mais próximo ali daquela pessoa que nunca viu teatro na vida, sabe? Que não sabe o que é isso. Só que era uma dúvida imensa para onde a gente ia, porque também a gente não queria chegar de paraquedas, cair de paraquedas em lugar nenhum. Aí então, por conta desse relacionamento com Contagem, dessas ações que a gente já fazia aqui, e sobretudo do relacionamento com o pessoal dos Arturos, né? Com os trabalhos que a gente já estava desenvolvendo com eles, e aí foi o que a gente fez, a gente bater o martelo para transferir a sede para cá. Devidamente instalado em Contagem, o Trama vem realizando uma série de ações por aqui. São dezenas e mais dezenas de projetos, de formações e de apresentações no município, que já foi apenas uma das rotas da coroa portuguesa. E uma das grandes atividades do Trama é,
sem sombra de dúvidas, o Trama Festival Teatro em Contagem. A primeira edição aconteceu em 2018, ano em que a companhia completou 2 décadas de caminhada. A segunda, com convidados internacionais que vieram do Chile, foi em 2022. E a terceira, segundo a Patrícia, já está sendo gestada. Então, o festival, a gente tenta fazer ele todo assim, nessa perspectiva de teatro de grupo. Aí na primeira edição a gente trouxe grupo do Espírito Santo, de Pernambuco, de São Paulo, de vários do interior de Minas, artistas aqui de Contagem se apresentaram também, né? Porque é muito importante a gente criar esse espaço para os artistas aqui, tanto para a capacitação deles. Então o festival ele sempre tem um espaço formativo, né, para capacitação dos artistas, e não só dos artistas, como de jovem também, adolescente, para essas pessoas conhecerem, né, essa possibilidade que existe, que chama teatro. É muito importante a gente criar esse espaço para os artistas daqui. Ao ouvir esse trecho da fala da Patrícia, é impossível não pensar no agora diretor de teatro, Gabriel Vinícius, um dos fundadores do Núcleo Cena Crítica. Afinal, ele é fruto da política cultural feita de fora para dentro, conforme pontuado por Gessé, que inclusive foi um dos incentivadores artísticos do Gabriel. Eu lembro, tipo assim, que foi um dia na praça que eu virei pro Gessé e ele me explicou alguma coisa de teatro. Aí eu falei assim, doido, legal. Acho que ele me explicou como que o Shakespeare fazia para encenar um exército usando um ator só. E como que ele fazia para demonstrar que estava de noite, sendo que a peça estava de dia e não tinha iluminação. Então o ator entrava com uma tocha acesa. E aí ele começou a tentar me explicar o gesto no teatro. E eu falei, doido, posso estudar com você? Eu já separou assim. Pode. Me passa seu e-mail. Aí eu passei meu e-mail, no outro dia chegou para mim um material, tipo assim, 12 livros. Aí falou, esse aqui é o roteiro de leitura e tal, e a gente vai discutindo. E aí eu li mesmo. E, para mim, o mais interessante desse envolvimento do Gabriel com a cena cultural da cidade é que a primeira vez dele diante do público, enfrentando a plateia, foi em uma das edições do Apoema. Sim, o recital que um dia foi interrompido por tiros de revólver. E aí comecei a me envolver muito com o Apoema. Na época o Tobias Baderna, que puxava mais. Eu comecei a ficar muito amigo do Tobias. Até que, tipo, depois de uns 3, 4 meses deu indo, eu conversando com o Tobias sem parar e tal. A gente começou a ficar muito amigo e ele me chamou para compor a equipe do Apoema. E começou a me chamar para as reuniões do fórum, para as outras atividades. E aí eu fui meio que... Eu já entrei pelo caminho da cultura por uma via politizada, por uma via bem politizada. E eu vejo hoje que isso foi muito marcante para o tipo de artista que eu me formei ser. Talvez se eu tivesse entrado pela via da cultura por uma via mais abstrata, mais assim, que separa mesmo a relação cultura e sociedade, uma via mais Palácio das Artes, assim, que não está tão preocupada com o efeito que a cultura tem no mundo externo, está preocupada só mesmo com uma realização ali da obra abstratamente. Talvez eu tivesse outra formação, talvez eu fosse outra artista, ou talvez nem fosse artista, para falar a verdade, talvez eu tivesse sido outra coisa. Gabriel não só virou artista, como se tornou um dos pulsantes produtores de teatro em Contagem. Após o Apoema e a intensa leitura indicada por Gessé, ele colaborou no Festival F5, ajudou a fundar o coletivo Poetriz de Teatro e também a Boêmia Companhia Literária, foi premiado no Festival de Teatro Comunitário de Mariana, o Festeco, e, claro, pesquisou a fundo esse valioso período histórico retratado neste episódio. Houve um ciclo de politização em Contagem. E aí, no TCC, o primeiro objeto do meu TCC foi a crônica e o trama, e como que os dois grupos se posicionaram dentro desse ciclo de politização.
TCC não, na minha iniciação científica, minha pesquisa de iniciação científica, eu levantei muito material, um jornal pra caralho, nem sei se pode falar palavrão, mas muito jornal, levantei muito jornal, muito material, manifesto, vídeo de peça, cartaz de peça, li programa de peça, texto, tanto da crônica quanto do trama, descobri outros grupos que estiveram em Contagem que eu não fazia ideia, descobri grupos que existem na cidade que eu também não conhecia. Eu descobri que existia um grupo de teatro Mambembe em Contagem que apresenta em cima de uma Kombi, que eu nunca vi, que eu falei, como eu nunca vi? E fui descobrindo coisas assim incríveis. E dentro dessas coisas, assim, incríveis, está o fato de Dani, de Gessé, de Patrícia, de Gabriel e de tantos outros artistas realizarem teatro em Contagem, cidade que, infelizmente, ainda hoje não conta com o mínimo de estrutura física para fazer teatro. Esse lugar nunca teve em Contagem. Quando teve de maneira precária, ou ainda tem de maneira precária. Seja num espaço alternativo, num galpão, ou seja lá na Casa Azul com a iluminação precária, com ar-condicionado que não funciona, com infiltração, com cheiro de mofo. E não é essa a experiência. Então resta a rua, resta essa manifestação mais popular do teatro, que é o teatro de rua. A Casa Azul do Centro Cultural, que foi citada por Gessé e que cumpria um certo papel de teatro público, assim como o Cine Teatro Tony Vieira, está de portas fechadas, há tempos. Ou seja, para o artista de teatro, sobrou o asfalto. E é na rua, inclusive, que acontece uma das maiores manifestações teatrais do mundo e que será o tema do próximo episódio deste podcast. Então, ali você vê uma manifestação teatral sensacional, né? O carnaval. O carnaval, aí tem o teatro de boneco, tem a música, tem tudo ali. E o teatro de rua, se a gente for pensar o teatro de rua, é mais ou menos aquilo, é o carnaval. O Trem pra Fazer em Contagem é um produto original do projeto Trem pra Fazer. Este podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. O episódio contou com áudios do documentário Contagem do Tempo, realizado pela Move Cultura. Eu sou o Felipe Pedrosa, criador, apresentador, roteirista e idealizador do podcast Trem pra Fazer em Contagem. A operação de áudio, assim como os pitacos na direção, é de Ana Caracol. A edição e a finalização, de Eugênio Neto. A arte de capa é de Henrique Parentoni. A revisão textual, de Renata Crepaldi. As transcrições das entrevistas são de José Vitor Melgaço, Júlia Bigão e Amanda Rocha. As narrações foram gravadas nos estúdios da Scriptus Comunicação, em BH. Antes de me despedir, quero te pedir para seguir o podcast na sua plataforma predileta e, claro, se possível, avaliar, deixando uma nota. Para falar comigo, basta me encontrar nas redes sociais. @Trem pra Fazer. Até o próximo episódio.